E aí galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Ítalo Souza e esta é a aula 7, é uma breve introdução sobre o assunto. Aqui está o material de apoio que está disponibilizado no primeiro link da descrição, beleza? E eu vou estar dando uma breve explicação do que tem aqui dentro do slide, dentro do PDF. E depois a gente vai resolver um exemplo de estrutura de repetição, beleza? Da sua funcionalidade. A gente vai, nesse primeiro momento, resolver um exercício, primeiramente, da estrutura for, depois da estrutura while, né? Então, uma estrutura condicional, uma estrutura de repetição, na verdade, é um recurso que possibilita repetir um bloco várias vezes. Na linguagem Python, for e while correspondem a um bloco de repetição, que podem ou não serem iniciadas a partir de uma condição. Veremos na prática o funcionamento dos dois. A estrutura de repetição, então, o for, utilizado quando se sabe o número de vezes que um algoritmo deve ser repetido. Então, for, você tem aqui um for i em range, que ele é um contador, que ele vai até 2. Então, aqui na execução, ele mostra que o print executou 2 vezes, sem a necessidade de colocar um outro print abaixo dele. Aqui, o for else. É possível utilizar o else no final do bloco for. Com isso, um novo bloco é executado, porque caso você tenha um novo bloco abaixo, sem utilizar o else, meio que ele fica impossibilitado em alguns momentos de serem executados. Então, dessa forma, você consegue executar com mais facilidade. Então, for, ele vai repetir 2 vezes o print e depois vai imprimir o você já se inscreveu no canal, perguntando, né? Então, aqui é o resultado. A estrutura de repetição com números for, números com a estrutura for, né? No for podemos exibir números a partir da função range. Então, você vai colocar o ponto inicial, que inicia do zero, e o ponto final, que é onde ele termina. Então, no caso, aqui ele vai de 0 até 5. Mas aqui no Python, o índice ele começa em 0. Então, ele vai de 0 até 4. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Então, dá 5 já. Então, aqui o resultado, 0, 1, 2, 3, 4. Como tem aqui no comentário ao lado. Mais uma vez, vendo números com for agora de 0 até 15, pulando de 5 em 5. Então, tem o ponto inicial, o ponto final e o ponto de step, que seria o número de saltos que ele vai fazer em cada repetição. Então, ele vai de 0 a 20, no caso ele vai de 0 a 15, porque eu estou colocando que ele vai sempre pular de 5 em 5, então ele vai exibir aqui o resultado de 0, 5, 10 e 15. O 20 ele não pega. A estrutura de repetição, while, faz um conjunto de instruções serem executadas enquanto uma condição é atendida. Então aqui tem um while true, que é basicamente um loop infinito. Você só vai conseguir parar de executar esse loop ao parar a execução do programa com a força bruta. Então, enquanto eu tiver ele executando, ele vai exibir o print de inscreva-se no canal. Ele é muito simples. Mais uma vez o while, agora o while com um auxiliar, né? Então aqui é uma variável auxiliar recebendo 0, então enquanto, né, da livre tradução, enquanto auxiliar for menor do que 3, ele vai executando aqui. Então ele vai atribuir a própria auxiliar, a auxiliar mais 1, então sempre vai somando. Então 0, aí depois 1, e 2 e 3, somando até chegar no 3. Então, para ele parar o programa. Então ele executa 3 vezes o print. Tem também o while else, assim como o for else. Então é possível utilizar o else no final do bloco do while, com isso o novo bloco é executado. Mesma explicação do for, porque são bem simples. Então a cada volta do loop ele efetua a soma dos valores da variável, que é a variável auxiliar, que inicialmente ele é 0, então eu tenho que inicializar ela com o valor de 0. Mas você pode estar utilizando
e atribuindo a ela qualquer valor, dependendo do que você for usar no seu código. Então ele vai executar aqui o nosso print de inscreva-se no canal 3 vezes e vai exibir ao final o print de você já é inscrito no canal. Então tipo, você já é inscrito no canal? Se não é, então se inscreva, né, gente? Estrutura de repetição. Aqui é apenas uma aula introdutória do assunto, de estrutura de repetição. E este material de apoio serve para que você consiga absorver com mais facilidade os conteúdos vistos aqui em aula. Espero que você consiga se inspirar e praticar tudo que vimos nessa aula. Mais uma vez eu deixo a dica aqui de que vá juntando todos os assuntos vistos no curso em um só programa e veja a evolução. Então vá montando um esqueleto gigantesco com tudo que a gente já viu e veja o quão bom vai ficando esse programa, né? Então aqui tem, finalizando, né, o nosso PDF de material de apoio. E agora a gente pode, então, estar vendo lá o nosso exemplo, o primeiro exemplo que vai ser da estrutura for. Então vamos lá para o nosso ambiente de programação VS Code e vamos programar, né, gente? Então, galera, já no nosso ambiente virtual temos o seguinte enunciado: uma loja tem 15 clientes cadastrados e deseja enviar uma correspondência a cada um deles, anunciando um bônus especial. Faça um programa que leia o nome do cliente e o valor de suas compras no ano passado. Calcule e mostre o bônus de 10% se o valor das compras for menor do que R$ 1.000 e de 15% caso contrário. Então aqui a gente, vendo o material de apoio, a gente já consegue ter a percepção que a gente vai ter que usar a estrutura for e não a while. Por quê? Porque a gente já sabe de onde vai começar e onde vai terminar. Então, inicialmente a gente vai fazer a importação do sistema operacional do módulo System e vai atribuir a ela um apelido, certo? Então aqui eu já faço a limpeza de tela. E aí, a gente já sabe que o usuário vai ter que digitar o nome dele ou o nome do cliente, né? Sou um funcionário da loja que tenho que digitar o nome do cliente. Então vamos fazer assim, né? Vamos criar aqui um for que teria que ser de 15 clientes. Então vamos para nível de teste, vamos colocar 5 clientes. Então de 0 a 5. Então ele pega aqui e pede ele repetidamente o nome do cliente. Então digite o nome do cliente. Ele pede também o valor de compras. Valor compras que vai ser um do tipo float, ponto flutuante. Input, digite o valor das compras. Beleza? Agora, eu tenho também que criar uma estrutura condicional aqui, né? Que é o if valor compras for menor do que 3 dígitos, R$ 1.000, ele vai fazer o que? Vou criar uma variável chamada bônus, que recebe o bônus mais valor compras vezes vezes 10 sobre 100, vezes 10 sobre 100, e também um else, que vai ser o bônus, recebendo bônus, mais valor compras, vezes 15%, vezes 15, vezes 15 sobre 100, cabeça. Aqui, agora, a gente precisa dar uma inicialização para essa variável. A gente tem que iniciar ela com 0. Por quê? Porque se a gente não inicializar ela com 0,
vai ficar sendo atribuído vários e vários valores a ela a cada volta do loop e vai acabar dando um resultado errado para a gente. Isso não é isso que a gente quer. Então a gente aqui dentro do próprio for diz que a variável bônus recebe 0. Então a cada volta a variável bônus vai ser reiniciada com o valor de 0 e a partir do que o usuário digitar vai dando o resultado. Então aqui fora dos blocos if e else, eu faço um print formatado com cliente, dois pontos, chaves, cliente, barra, bônus, dois pontos, chaves, bônus. Então, dessa forma aqui, a gente terminou o nosso programinha. Veja que é muito simples, muito básico esse programinha. Eu posso agora estar executando. Digito aqui meu nome. Digito aqui que o valor das compras foi de R$100, né? Então, o bônus é de 10% de R$100. Então, é de R$10. O nome aqui, Souza. E ele vai pedir o valor das compras, que foi R$200. Veja que ele está inicializando, ele não está atribuindo o valor de 10 mais 20 e soltando na tela 30, por exemplo. Então, ele está funcionando perfeitamente. Agora aqui, 1.500, ele diz que o valor de bônus dele é de R$225, né? E aí ele repete mais uma vez. Então, é D, tem 500 e ele diz que o bônus é de R$50. E aí ele vai repetindo até que ele chega aos 5 números, né? Os 5 pedidos. 1, 2, 3, 4 e agora o último pedido. Então qualquer coisa aí, vamos, R$350 e ele diz que o bônus dele é de R$35. Então veja como é que funciona o laço, na estrutura for, né, de repetição. Então você tem aqui o valor inicial, como está lá no material de apoio, e o valor final, até onde ele vai. E aí, aqui eu vou reiniciando o valor da variável bônus para que não aconteça de printar para o usuário um valor errado. Então, agora a gente já pode ir para o nosso segundo exemplo, que vai ser utilizando o laço while. Já aqui no nosso arquivo de exemplo 2, a gente vai reaproveitar aquele enunciado, aquele exemplo da aula anterior, que uma empresa decide criar, né, decide dar um aumento de 30% aos funcionários com salários inferiores a R$500. Faça um programa que receba o salário do funcionário e mostre o valor do salário reajustado ou uma mensagem caso o funcionário não tenha direito ao aumento. Então vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V e vamos reaproveitar implementando com o assunto que estamos vendo. Então aqui eu já trago o código daquele exemplo que a gente fez na aula passada. O que a gente vai mudar aqui? Agora aqui a gente vai usar o while. Então, porque eu não sei quantas repetições vai ter nesse programa. Então, eu coloco o while, que com o while eu posso ter um controle melhor. Então, while hasp in ss, o que eu quero dizer? Que enquanto, né, uma tradução livre, enquanto hasp for, tiver, né, S maiúsculo ou minúsculo, ele vai repetir. Então, aqui eu tenho que inicializar esse hasp com um S assim, dessa maneira. E aqui, perceba que ele já está dando um sublinhado de erro, então é porque eu preciso indentar ele. E também preciso indentar isso aqui, beleza? Está indentado, tá bem indentadozinho. E aqui vamos criar nossa variável de auxílio, né? Nossa variável auxiliar. Deseja verificar um novo funcionário? S para sim, uma barrinha aqui, N para não.
Beleza, vamos verificar aqui. Então ele limpa a tela, R$300. Diz que o reajuste é 390. Deseja verificar um novo funcionário? Eu vou dizer que não. Ele simplesmente encerrou o programa. Agora, se eu digitar novamente o mesmo valor, R$300, e dizer que sim, ele vai repetir. E vai repetindo, 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 até que o usuário digite não. Então, se eu digitar aqui 400, diz sim, né? Digitar sim. 600, ele diz que não tem nenhum aumento, digitar nenhum aumento. Dizer que não, ele vai encerrar o programa. Que tal a gente fazer o seguinte, colocar aqui para que sempre que ele for repetir o programa, ele dá uma limpeza de tela. Então aqui eu chamo o nosso sys com clear e system. Então vamos lá, 400, sim, limpou a tela. Então sumiu, ficou uma interface, né, um terminal mais limpo dessa forma. Então perceba a diferença de for para while. For eu utilizo quando eu já sei a quantidade de vezes que aquele algoritmo, aquele bloco, aquele código vai se repetir. O while é quando eu quero dar um pouco mais de automatização, quando eu quero deixar nas mãos do usuário. Então eu utilizo dessa forma, a gente utiliza dessa forma. Outra forma seria, sem esse in, seria assim, mas teria que ser, o usuário teria que digitar dessa forma exatamente aqui, que é ele teria que digitar S maiúsculo com S minúsculo, e não decidir qual dos dois ele vai acreditar, né? Porque com o in, ele vai verificar se o que foi digitado pelo usuário, o que está dentro da variável resp é ou não o que está dentro das aspas, que é o S maiúsculo e S minúsculo. Então, tem essa forma melhor de estar utilizando isso. E também tem o nosso while true. Então, vou comentar aqui e vou colocar um while true com o true sendo maiúsculo. Precisa ser maiúsculo true, senão ele dá erro. Então, true. E o while ele precisa ser minúsculo, tá? Print. Inscreva-se no canal. Dei aqui a execução e ele vai ficar executando enquanto eu não apertar nesse botãozinho aqui para dar o stop, para encerrar o programa, ele não vai parar de executar. Então eu cliquei aqui e ele parou de executar. E então é isso, gente. É uma aula introdutória sobre o assunto de estrutura de repetição, que nas próximas aulas a gente vai praticando um pouco mais, e conforme a gente for avançando nos conteúdos, a gente vai implementando o que já foi visto, o que já foi feito nas aulas anteriores. Então, eu peço que, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu feedback também nos comentários, por favor, é muito importante. Compartilha para todo mundo, para geral mesmo. E não esquece de ativar o sininho, tá? Porque eu sempre vou estar colocando novas aulas, novos conteúdos, e é isso, galera. Até a próxima aula.